Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Vamos resolver esse problema aí do custo mensal. O dono de um estabelecimento alugou uma máquina por uma taxa fixa de R$80, mais 2% sobre o valor total de vendas. O custo mensal do aluguel da máquina pode ser calculado pela função f de x igual a 0,02x mais 80, onde x indica a quantia em reais dividida no mês. E o f de x, o y, é o custo mensal. Sabendo que o estabelecimento vendeu R$30.000 este mês, qual é o valor a ser pago pelo aluguel dessa máquina? Então vamos lá. 2% na verdade é a fração 2 sobre 100. Se eu simplificar, vai dar 1 sobre 50. Se eu dividir 1 por 50, vai dar 0,02. Então, calcular 2% é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 100, ou dividir por 50, ou multiplicar por 0,02. Então, 2% de x é 0,02x. De modo análogo, se eu quiser 10%, eu multiplico por 0,1. Se eu quiser 12%, eu multiplico por 0,12. Se eu quero 90%, eu multiplico por 0,9. E assim por diante. Então, vamos calcular 2%, 2% de x é 0,02x, por isso que a função que ele deu é y igual a 0,02x mais 80. Agora, para responder essa pergunta, qual o valor a ser pago pelo aluguel dessa máquina, eu posso fazer de cabeça, Olha só, 10% é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Vou cortar esse zero aqui. Então vai dar 3.000. Então 1% é andar com a vírgula duas casas para a esquerda, é cortar 2 zeros. Vai dar 300. Mas eu não quero 1%, eu quero 2. Então eu multiplico por 2, vai ser 600. Então o que eu vou fazer? Vai ser 600 mais esse 80 que é fixo aqui, e a resposta vai ser R$680. Mas, professor, eu não sei fazer de cabeça. Então você usa a função que ele deu, que é y igual a 0,02x mais 80. E quem é o x? O x é o 30.000. É quanto ele vendeu, Quanto ele vendeu aqui, o valor de venda é o x. Então, no lugar do x, eu coloco 30.000. Então, vai ficar y igual a 0,02 vezes 30.000 mais 80. Calcular 30.000 vezes 0,02, eu faço 30.000 vezes 2, normalmente, então vai dar 2 vezes nada, nada, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Aí depois eu olho para a vírgula, tem duas casas decimais aqui para a direita, no 0,02. Aí eu coloco aqui duas casas decimais, 1, 2, e a resposta é 600. Então vai ser 600 mais 80, que vai dar 680. Então a resposta da pergunta feita é R$680. Agora vamos resolver esse problema aqui que envolve desconto e função do primeiro grau. Uma loja de eletrodomésticos lança uma promoção relâmpago. Nessa promoção, todas as notas fiscais receberão, sobre o preço final, um desconto de 10%. Pede-se, então, letra A, a função que representa o valor a ser pago após o desconto. Então, qual o valor, qual a função, qual a lei de formação da função que representa o valor a ser pago após o desconto de 10%. A pergunta de letra B, de item B. Quanto um cliente pagará se comprar R$5.600? E a terceira pergunta, a letra C, até que valor em mercadorias poderei comprar se tenho R$2.700 para gastar? Bom, a primeira pergunta, qual a função, que representa o valor a ser pago após o desconto de 10%? 10%, calcular 10%, é a mesma coisa que multiplicar por 0,1.
né? Assim como calcular 20% é a mesma coisa que multiplicar por 0,2, calcular 30% é a mesma coisa que multiplicar por 0,3, calcular 70% é a mesma coisa que multiplicar por 0,7, calcular 12% é a mesma coisa que multiplicar por 0,12, calcular 90% é a mesma coisa que multiplicar por 0,9 e assim por diante. Então, mas ele não quer calcular 10%, ele quer o desconto. Então, se eu tenho um valor e vou tirar 10%, o que vai sobrar desse valor? Vai sobrar 90%. Então, na realidade, o que eu vou calcular é 90%. Então, calcular um desconto de 10% é a mesma coisa que calcular 90%. E calcular 90% é multiplicar por 0,9. Então, 90% de x é 0,9x. Então, a lei de formação da função que ele quer é y igual a 0,9x, ou f de x igual a 0,9x. Essa é a resposta. Agora, o item B. Quanto o cliente pagará se comprar 5.600? Eu posso fazer de cabeça. 10% é andar com a vírgula uma casa para a esquerda, cortar esse zero aqui. Então fica 560. Como eu vou descontar esses 10%, eu vou pegar 5.600 e diminuir 560. Quando eu fizer essa conta, vai dar 5.040. Então, de cabeça é rapidinho. Mas, professor, eu não sei fazer de cabeça. Então, você usa a função que você achou na pergunta anterior, no item A, que é f de x igual a 0,9x. E isso aqui é o x, né? No lugar do x, você coloca 5.600. Então, vai ser 0,9 vezes 5.600. 5.600 vezes 0,9, eu faço 5.600 vezes 9, e depois, como tem uma casa decimal aqui, eu coloco aqui, ó. Ando com a vírgula uma casa aqui à esquerda e coloco aqui. Então, a resposta é R$ 5.040. E no item C, a pergunta é: até que valor em mercadorias poderei comprar se tenho R$ 2.700 para gastar? Então, se gastar 2.700, né, se pagar 2.700, depois que teve o desconto de 10%, então qual é o valor da mercadoria antes do desconto? É isso que ele quer saber. Então esse valor aqui, 2.700, é o y. Ele quer saber o x, é o contrário. Então eu pego a função y igual a 0,9x e no lugar do y eu coloco 2.700 e vou achar o x. Eu tenho essa equação do primeiro grau, o 0,9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então eu vou dividir 2.700 por 0,9. Acontece que dividir número com vírgula é chato pra caramba, né? Não dá para fazer direto, né? Eu tenho que fazer alguma jogada aqui. Qual é a jogada? É transformar o numerador e o denominador da fração, o de cima e o de baixo, em números inteiros. Então, por exemplo, 0,9 para virar inteiro, eu tenho que multiplicar por 10. Eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a direita, aí fica 9. Mas se eu multipliquei o denominador da parte de baixo por 10, eu sou obrigado a multiplicar o numerador, que é a parte de cima, também por 10. 2.700 vezes 10 é só colocar um zero, né? Vai ser 27.000. 27.000 dividido por 9 dá o mesmo resultado que 2.700 dividido por 0,9. E é fácil fazer, né? 2.700. 27.000 dividido por 9 dá 3.000. Né? 27.000 por 9 dá 3.000. 3.000 é a resposta. Beleza? Agora vamos resolver esse exercício aí. Uma reta de equação y igual a x mais b tem seu gráfico ilustrado abaixo. Então aqui está o gráfico. É uma função do primeiro grau, onde o a é o coeficiente angular e o b é o linear. O coeficiente angular, o a, né? Ele determina a inclinação da reta. Se a reta é decrescente,
o A é negativo. Se a reta é crescente, o A é positivo. Essa reta aqui, ó, ela é decrescente. Conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Então ela é decrescente. Se ela é decrescente, o A é negativo. O A é menor do que zero. O B diz aonde a reta intercepta o eixo dos y, corta o eixo dos y. Se a reta corta nessa parte aqui do eixo dos y, a parte de cima, o B é positivo. Se ela corta aqui na parte de baixo, no y aqui na parte de baixo, é que o B é negativo. Acontece que nessa reta aqui, ele não corta nem no positivo, nem no negativo, ele corta no zero. Então, o B só pode ser o quê? Zero. O B é zero. Então, qual a resposta? Qual a alternativa que eu vou marcar? A menor que zero e B igual a zero. É a alternativa B. A resposta está na letra B. Outro exercício. Observe a função representada no gráfico abaixo. A função representada acima é... Então, qual dessa alternativa tem a função representada pelo gráfico? Tem várias maneiras de resolver isso aí, né? Que é múltipla escolha. Então, por exemplo, a reta, ela é decrescente. Então, o A é negativo. O A é negativo. A reta, ela intercepta o eixo dos y na parte de baixo, né? No eixo dos y aqui na parte de baixo. Então, o B é negativo. Aqui na letra A, o A é negativo, mas o B é zero. Na letra B, o A é positivo, mas o B é negativo. Na letra C, o A é negativo e o B é negativo. Olha aí, pode ser essa daqui. A letra D é o A negativo e o B é positivo. Não serve. E o A é positivo e o B é positivo. Então também não serve. Então é a letra C. A resposta está na letra C. X igual a x menos 1. O A é negativo e o B é negativo. Então essa é uma maneira de fazer essa questão. Uma outra maneira de resolver é eu trabalhar com esses pontos. Esse ponto aqui, por exemplo, onde o x é igual a 1 e o y igual a menos 2. E esse ponto aqui onde o x é menos 2 e o y é igual a 1. E testo em cada uma das equações aqui e vejo qual que bate, né? Qual que dá certo. Então, por exemplo, x igual a 1 tem que dar menos 2 no y. Então, vamos ver. Se eu fizer x igual a 1 aqui, o y vai ser menos 1. Então, não serve. Se eu fizer x igual a 1 aqui, vai ser 1 menos 1, 0. Não é menos 2. Então, não serve. E se eu fizer x igual a 1 aqui, então, se eu fizer x igual a 1 aqui, vai ficar menos 1 dá menos 2. Olha aqui, está servindo. E agora a letra D. Se eu fizer x igual a 1, vai ficar menos 1 mais 1, 0. Não serve. Teria que dar menos 2. Não serve. E aqui se eu fizer x igual a 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Também não serve. Então, por eliminação, a resposta correta está na letra C. E tem mais o seguinte. Se eu testar esse ponto aqui, menos 2, se eu fizer x igual a menos 2, vai ficar menos 2 vai virar mais 2. 2 menos 1, 1. Bateu. Então, com toda certeza, é a letra C. Y igual a menos x menos 1. E agora, se essa questão fosse uma questão discursiva, não tivesse essas alternativas para olhar, para marcar, como é que a gente faria? Assim, vamos fazer essa questão como se fosse discursiva.
sem as alternativas para olhar. Então, olha só, no lugar do x, eu coloco 1, e no lugar do y eu coloco menos 2. Então vai ficar menos 2, o a vezes 1 mais b. Agora eu pego esse outro ponto aqui. Eu faço o x igual a menos 2, no lugar do x menos 2, e no lugar do y o 1. Então eu tenho um sistema de equações para resolver. Eu arrumo aqui, ó, a vezes 1, a vezes menos 2 dá menos 2a. Então eu tenho um sistema de equações com duas incógnitas, o a e o b. Eu vou achar o a e vou achar o b. Tem várias maneiras de resolver isso aqui, né? Tem sobre substituição, tem por adição. Por adição eu faço o seguinte: eu multiplico uma das equações por menos 1 de modo a eliminar uma das incógnitas. No caso eu vou querer eliminar a b. Então eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. A vezes menos 1 dá menos a. E b vezes menos 1 dá menos b. Esse sistema é a mesma coisa que esse sistema, dá o mesmo resultado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou somar essa equação com essa. Eu vou eliminar esse b. Eu vou fazer 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Menos a menos 2a vai dar menos 3a. E menos b mais b dá 0. Pronto, eu eliminei o b. Agora dá para achar o a. O a, o menos 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Já achei o a. O coeficiente angular é menos 1. Agora eu vou achar o b. Como é que eu faço? Eu pego esse menos 1, substituo no a ou nessa equação ou nessa equação. Tanto faz. Eu vou escolher essa primeira aqui. Então, ó, vai ficar 2. Menos 1 menos 1 vai ficar 1. Menos b. Então vai ficar 2 igual a 1 menos b. Eu passo esse menos b para o lado de cá e fica mais b. Ele está diminuindo, passa para lá somando. E o 2, que é positivo, eu passo para cá e fica menos 2. Porque ele está somando aqui, ele vai ficar diminuindo aqui. 1 menos 2 dá menos 1. Então o b é menos 1. Então o a é menos 1 e o b é menos 1. Então vai ficar y igual a menos x mais menos 1. Menos x menos 1. A função da alternativa C. Ok? Outro exercício envolvendo função afim. Ele quer que a gente determine a função, a lei de formação da função, por meio do gráfico. Uma reta. Então é y igual a x mais b. Onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. A reta é crescente, então o a é positivo. A reta corta o eixo dos y em menos 20. Significa que o b vale menos 20. Com isso, eu já posso eliminar algumas alternativas. Por exemplo, no a, o b é 4, não serve, porque o b é menos 20. Na letra b, o b é 5, também não serve. Outra coisa, o a é positivo. Na letra a, o a é negativo. Na letra b, o a é negativo. Na letra c, o a é negativo. Então, nenhuma dessas alternativas serve. Não serve, não serve, não serve. Então, tem essas duas aqui para escolher. Uma dessas duas aqui é a função que representa, que está sendo representada por esse gráfico aqui. Como é que eu vou fazer isso? Pela raiz. A raiz é onde a reta corta o eixo do x. Então, a reta corta o eixo do x no 5. Do x igual a 5. Então, x igual a 5 é a raiz. Então, eu calculo a raiz dessa função e dessa função aqui. Aqui 10, 5 é a minha resposta. Também posso fazer o seguinte, pegar o 5 e substituir aqui no x. Aí faz 4 vezes 5, menos 20. Aqui faço 5 vezes 5, menos 20 e ver qual que dá 0. Aí eu decido. Aqui embaixo eu já estou resolvendo aqui, ó. Estou calculando a raiz. Vou calcular a raiz
do y igual a 4x menos 20. Eu faço y igual a 0. Aí 4x menos 20. Esse menos 20 passa para o outro lado, né? Está diminuindo, passa para o outro lado somando, fica mais 20. E o 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 4 igual a 5. Aí já achei a resposta. E na outra, 5x menos 20. O menos 20 passa para o outro lado, fica mais 20. O 5 que está multiplicando o x vai para o outro lado dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a letra E também não serve. Qual que serve? A letra D, que a raiz é 5. Está aqui, a raiz é 5. O B é menos 20. E o E é positivo. Então, a resposta é a letra D. Y igual a 4x menos 20 é a função cujo gráfico é esse aqui. Agora, se não tivesse as alternativas, como é que eu ia fazer? Como é que se faz? Porque na alternativa você pode ir eliminando. Se é alternativa, como é que você vai fazer? Não tem problema. Eu tenho o B e tenho a raiz. Eu só tenho que calcular o valor do A. Então eu tenho y igual a x mais b. O B eu já sei que é menos 20. Então vai ficar y igual a x menos 20. Eu tenho que saber o A. Aí o x, eu posso usar a raiz. A raiz é o valor de x que torna y igual a 0. Então eu coloco o 5 aqui no lugar do x. E o valor do y vai ser o quê? 0, porque é a raiz. Então vai ficar 0 igual a vezes 5 menos 20. Ou seja, 0 é igual a 5a menos 20. E aí dá para resolver, né? Eu acho o valor do A. O menos 20 é que está diminuindo, passa para o outro lado somando, né? Fica mais 20, troca o sinal. O 5 está multiplicando o A, vai para o outro lado dividindo. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Então, o valor de A é 4. E o valor de B é menos 20. Então, qual a função? Y igual a 4x menos 20. Exatamente aquela função da letra D, né? Y igual a 4x menos 20. Outro problema que envolve função do primeiro grau e o conceito de porcentagem. O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa, no valor de R$800, mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Se Y é o salário total e X é o valor de suas vendas, então ele quer saber qual dessas alternativas temos a lei de formação da função onde Y é o salário e X é o valor das suas vendas. Isso ele quer saber. Qual desses aqui tem a função. Então eu digo o seguinte, ele diz que o valor fixo é 800. A parte fixa. E tem uma parte variável que é 12% sobre o valor de suas vendas. Então é 12% de X. 12% de algum, para calcular 12% de alguma coisa, basta multiplicar por 0,12. Então, 12% de X é 0,12x. Então a gente vai ter essa seguinte função. A parte fixa e a parte variável, né? Então 800 mais 0,12x. Arrumando isso aqui direitinho, aqui está a resposta. 0,12x mais 800. Então a resposta correta está na letra E. 0,12x mais 800. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.